Olá, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui para falar sobre as diferenças entre o livro de Jogos Vorazes e o primeiro filme que lançou. Ou seja, aqui eu vou falar sobre as diferenças apenas do primeiro livro e do primeiro filme e vou deixar as diferenças dos outros filmes e do outro livro pra gente falar em outros vídeos. Então eu fiz alguns tópicozinhos com essas diferenças. Mas para quem não lembra bem da história de Jogos Vorazes, do que é tratado nesse primeiro livro, nesse primeiro filme, eu vou resumir um pouquinho aqui para você. Então, é um grande país, Panem, dividido entre seus 12 distritos e uma grande capital. Houve uma guerra há muitos anos atrás, então a capital, para ensinar os distritos quem manda, criou os famosos Jogos Vorazes, onde crianças, né, jovens de 12 a 18 anos são escolhidos numa colheita para lutarem até a morte em uma grande arena. Esse é um resumo da história, então nesse livro e nesse filme nós conhecemos os nossos protagonistas, que é a Katniss Everdeen e o Pete Mellark. Então agora eu vou citar um pouquinho sobre algumas diferenças que eu consegui perceber, porque mesmo que para mim as adaptações de Jogos Vorazes sejam uma das melhores já feitas, porque, né, em boas adaptações a gente tem aí Jogos Vorazes e tem Harry Potter, porque Divergente a gente sabe que ninguém toca no assunto de Divergente, porque o livro é muito bom. Só que a adaptação não foi tão boa e Percy Jackson, ninguém toca no assunto de Percy Jackson também, porque a gente esquece que os filmes existiram, né? Percy Jackson eles enlouqueceram um pouco na hora de fazer a adaptação. Então aqui nós temos duas adaptações de livros assim com temática adolescente que deram certo. Jogos Vorazes e Harry Potter. Então, para mim, Jogos Vorazes junto com Harry Potter é uma das melhores adaptações. Eu não posso dizer qual deles é melhor porque eu nunca me interessei pelo universo de Harry Potter, então eu não posso dizer qual das duas é mais fiel. Só que para mim, Jogos Vorazes, as adaptações são bem fiéis ao livro. E foram, assim, tão fiéis que eles conseguiram escolher exatamente o que colocar e o que deixar de fora. Só que ainda assim, para quem lê os livros, viu que ficou muita coisa importantíssima de fora, porque não ia caber. Os filmes já são 1 hora e meia até 2 horas, então realmente é necessário uma adaptação na hora de você transformar um livro para as telonas do cinema. Então, eu vou citar aqui alguns das coisas que eu percebi. Como, por exemplo, a narrativa. Quem lê o livro percebe que a narrativa dos livros é feita na base da visão da Katniss. Ou seja, a gente sabe tudo o que ela tá sentindo, tudo o que ela tá vendo, mas a gente não consegue ver e sentir o que os outros personagens estão pensando no momento. É tudo pela visão da Katniss. E obviamente que o filme teria que mudar isso, porque num filme ele não pode. É muito complicado ele focar inteiramente na visão e nos sentimentos de um personagem só. Então foi muito interessante pra mim essa mudança de perspectiva que fizeram, né? Que tiraram dos olhos só da Katniss e trouxeram mais pro lado do Pita, pro lado do Hammett, pro lado, a gente viu, né, os organizadores ali conversando sobre os jogos, a gente viu o César conversando sobre os jogos, então foi realmente muito boa essa mudança da perspectiva que eles tiveram. Também nós temos na hora da colheita, porque no filme parece que a Katniss meio que tá sempre preocupada com a Prim, quando na real nos livros ela nem imagina que a Prim poderia ir pra colheita em algum momento, porque o nome da Prim tá uma vez só lá dentro, enquanto o da Katniss e o do Gale estão, tipo, milhares de vezes lá dentro. Principalmente o do Gale, que colocou o nome dele lá muitas vezes pra conseguir mais Tesserras pra poder alimentar a família dele. Então, assim, no filme fica parecendo meio que a Katniss já tava imaginando aquilo ali de algum jeito, só que no livro fica bem claro que ela ficou muito surpresa, porque não faz o menor sentido ter sido a Prim, porque o nome dela tá só uma vez lá dentro. Prim! I volunteer! I volunteer! I volunteer as tribute! E quando nós lemos ao livro, a gente percebe que o Snow, o presidente Snow, é um personagem muito mais misterioso nos livros, porque no filme eles mostram umas aparições assim dele, falam um pouco mais sobre ele, sabe, citam ele, só que nos livros ele é um personagem muito mais intimidador, porque a gente vai ouvir sobre ele assim, só citam, o presidente Snow é tal pessoa e acabou, a gente não chega a ver ele bem, a gente só vê ele do ponto de vista das outras pessoas, a gente não ele aparece lá mais pro final do livro e é sempre com ameaças a Katniss, a gente vê ele atacando sempre de longe, ele é um personagem muito mais assustador e intimidador nos livros, principalmente porque também nos livros ele consegue assim se fingir de ser uma pessoa muito charmosa para conseguir aquilo que ele quer. Então, ele é uma pessoa bem mais assustadora nos livros do que a gente vê nos filmes. E também que quando a gente lê os livros, a gente percebe que eles deram uma atenção bem maior, tipo, aos carreiristas, explicaram realmente por que eles sentem interesse em participar dos jogos. Ao contrário dos filmes que meio que deixaram isso jogado ali e criou alguma confusão em uma boa parte do público, porque eu, por exemplo, eu recomendei Jogos Vorazes para muitos dos meus amigos.
E alguns deles que assistiram perguntaram pra mim, tá, mas por que os carreiristas gostam dos jogos e os outros não gostam? E eu tive que ir lá e explicar com o que eu entendi de ler o livro. Então o filme deixou essa meio em aberto, mas o livro explica que é porque eles foram ensinados a gostarem dos jogos e acharem que os jogos podem tirar eles dessa vida de miséria nos distritos. Enquanto os tributos dos outros distritos que não são dos carreiristas nunca tiveram um treino, nunca tiveram a devida atenção dada a essa parte dos jogos, porque estão mais preocupados meio que em ficarem vivos e em não morrerem de fome. Tem um detalhe extremamente importante que o filme de Jogos Vorazes mudou em relação aos livros. É sobre o broche de tordo, porque quem assistiu ao filme sabe que o broche de tordo a Katniss recebe quando ela vai ao mercado. Ele está lá fazendo as comprinhas, dando uma observada, e ela vê o broche, só que como ela não pode comprar, e é o dia da colheita, a mulher se sente meio que tocada por isso, e é uma mulher aleatória, nunca explicam sobre ela, a origem dela, e entrega o broche para ela. Então, a Katniss, por achar um broche bonito, resolve dar para Prim para dar sorte para ela no dia da colheita. Então, quando a Prim é escolhida e a Katniss se voluntaria no lugar dela, a Prim devolve para ela dizendo: "Ah, isso aqui é para dar sorte para você." Prim, não deu muita sorte para ti porque tu foi escolhida, mas enfim, né? Só que nos livros não é assim que acontece. A Katniss, ela recebe esse brochezinho de tordo de uma amiga dela, uma das poucas amigas que a Katniss tem na real, que é a Mad. A Mad, ela é filha do prefeito do Distrito 12 e ela é uma personagem muito importante mesmo, principalmente no segundo livro, o Em Chamas. Só que eu entendo por que os filmes retiraram essa personagem, porque ela é uma personagem que ocupa realmente muito tempo de tela em todos os filmes, então eu imagino que eles vendo a quantidade de coisa que teriam que tratar sobre essa personagem, a família dela, sobre o fato dela ser filha do prefeito e ter acesso a algumas outras coisas que podem ajudar a Katniss, mais pra frente eles resolveram cortar essa personagem. E também que esse broche é explicado um pouco mais adentro da história dele na família da Mad no segundo livro, que é explicado que esse broche foi de uma antiga tributo dos Jogos Vorazes, que foi a tia de Mad. Então a gente vê isso e vê que é um broche que já vem andando, né, nessa coisa aí dos tributos e dos Jogos Vorazes. Então, seria uma parte importante de colocar nos filmes, mas eu entendo que eles não colocaram porque faltou tempo para se desenvolver. Só que foi uma coisa muito legal pra mim na hora que eu li e ver que, nossa, esse broche já foi de uma antiga tributo que jogou inclusive com o Hammett, né, no massacre quaternário, e acabou morrendo e o broche sendo devolvido, ficou com a Mad passou pra Katniss, então é realmente muito legal ver essa amizade da Mad e da Katniss, porque o filme dá essa impressão como se a Katniss não fosse a escola, como se ela não tivesse amigos, quando na real ela é sim uma pessoa bem isolada, só que ela tem ali seus poucos amigos, como a Katniss, o Darius, a Deli, e assim a gente vai vendo. Outro pequeno fato que não mudaria nada na narrativa, só que ainda assim me incomodou um pouquinho quando eu assisti ao filme, é que no livro os olhos do Pita são azuis. E eles dão muita ênfase nisso. A Katniss vive falando: nossa, eu me perco dentro dos olhos azuis do Pita. Os olhos azuis do Pita, blá blá blá, o azul dos olhos do Pita. Nossa, me lembra o mar, me lembra o céu, não sei o que, não sei o que. E daí eu fico pensando, custava dar uma lente pro Josh Hutcherson, o ator, que fez o Pita, colocar no olho dele, gente. Assim, eu sei que não muda nada na narrativa, só que eles citam tanto isso no livro que eu não entendo como é que puderam deixar passar. E uma outra característica que muda é que a personalidade da Katniss muda em relação ao livro. No livro, ela é uma personagem muito mais inteligente. Eu tive a impressão, sim, de que no filme ficou parecendo como se ela fosse uma pessoa sortuda. Ela não é sortuda. Ela ganhou porque ela era muito inteligente. Por exemplo, no filme tem aquelas cenas onde ela e o Pita estão na arena e o Hammett começa a mandar presentinhos, né? Começa a mandar os patrocínios para ela. Só que no filme os patrocínios vêm com aqueles bilhetinhos explicando o que ela tem que fazer. Continua beijando ele que você ganha comida, continua fazendo mais cenas românticas com ele que você ganha comida. No livro, isso não existe. No livro, a Katniss mesmo consegue entender só pensando, porque ela é uma pessoa realmente muito inteligente. Ela pode não ser muito boa de papo e não ser muito boa em fazer amigos, só que ela é uma pessoa muito inteligente e consegue entender como agir. Quando, por exemplo, no livro, ela tá quase morrendo de sede, ela entende que o Hammett ainda não mandou água para ela porque ela deve estar perto de algum lugar que tem água. Quando o Hammett manda os patrocínios para ela, não tem bilhete nenhum, porque não pode ter nenhum tipo de comunicação nesses patrocínios. Então, ela entendeu que quanto mais ela se aproximasse do Pita, mais patrocínio eles iriam ganhar. Tudo isso ela entendeu sozinha.
Já no filme fica parecendo que assim, o Hammett ajudou a Katniss a sobreviver e abandonou o Peter sozinho. Não é assim, sabe? No livro dá a entender que o Hammett, assim, deu uma valorizada maior na Katniss, só que ela também não sobreviveu por sorte, ela sobreviveu porque ela era muito inteligente. E porque ela, no fim, conseguiu entender mais as dicas do que estavam acontecendo ali, conseguiu entender mais o ritmo da arena do que o Peter, que acabou tendo que abrir mão muitas vezes da vida dele pra salvar a Katniss, mas é isso. Uma coisa que me incomodou um pouco enquanto eu estava assistindo às adaptações de Jogos Vorazes, isso são todas. Seja em Jogos Vorazes parte 1, seja em Chamas e seja em Esperança parte 1 e Esperança parte 2. Me irritou demais porque, assim, no livro os personagens são muito humanos. A gente sente o que eles estão sentindo meio que dentro da gente, sabe? Mesmo que seja só pela visão da Katniss, a gente sente demais. Porque eles não se recuperam fácil das coisas, seja fisicamente, seja psicologicamente. A Katniss, no final, da trilogia de Jogos Vorazes, ela tá destruída, ela tá completamente destruída. E assim, eu sinto que no filme, justamente por faltar tempo de desenvolvimento dos personagens, eles tiveram que cortar um pouco mais essa parte humana dos personagens. Tanto que não teve tanto desenvolvimento em cima da história dos carreiristas, não teve desenvolvimento em cima da amizade muito assim da Katniss e da Rue, porque tem um maior desenvolvimento da amizade delas no livro. Então eles realmente, eu sinto que eles desumanizaram um pouquinho alguns personagens por conta da falta de tempo para desenvolver eles. E uma coisa que muda bastante é a relação da Katniss e do Pita nos livros, porque no filme, assim, fica parecendo só que, eles começaram a se apaixonar rapidamente, eles começaram a virar amiguinhos rapidamente, quando na real, quando a gente lê o livro, a gente percebe que a Katniss, até o fim, antes dela conhecer o Pita, quando ela tá treinando com ele, quando ela tá na arena, quando tá só os dois vivos, a Katniss em nenhum momento confia no Pita, em nenhum momento. Mesmo ele fazendo tudo aquilo por ela, a Katniss sempre acha que isso é só um jogo do Pita pra ele matar ela no final. Então, no filme fica parecendo que ela começa a confiar nele rápido, só que não, ela nunca confia nele nesse primeiro livro. Porque, tanto que tem uma cena que é depois que eles estão fazendo aqueles desfiles dos tributos, que eles estão de mãos dadas na carruagem juntos, e daí a Katniss tenta soltar a mão do Peter e ele fala: Não, não, solta a minha mão, que eu me sinto muito mais confortável com você. Daí ela olha pra. Ela fica pensando assim pra ela mesma, sabe? Nossa, ele é tão bom com as palavras, ele tá fazendo isso só pra me enganar, quando na real é porque o Peter é uma pessoa muito boa, ele só tava querendo ser fofinho com ela. Então é isso, a Katniss ela demorou muito tempo pra confiar no Peter. E já no filme parece que ela já chegou, tá bom, vou ter que confiar no Peter, então vamos confiar. Ela não confiou nele nunca. O personagem do Hammett é um personagem que ele foi muito bem representado nos filmes, muito bem mesmo. Só que faltou uma coisinha que eu sei por que eles tiraram, porque o Hammett, ele é literalmente muito alcoólico nos livros. A primeira vez que a gente conhece ele é quando ele tá podre de bêbado no dia da colheita e ele cai em cima da F, assim, no palco, vai abraçando ela empurra ele porque ele tá podre de bêbado e ele desmaia no chão. Essa é a primeira imagem que a gente tem no Hammett dos livros. Já no filme a gente conhece ele no trem quando ele tá bem mais zen ali. Eu imagino que eles tenham tirado isso porque ele é um filme que é centrado para crianças e adolescentes, então eu acho que eles talvez acharam muito pesado colocar um personagem alcoólico, alcoólatra no caso, para ser representado assim para crianças, então eu imagino que eles tenham cortado por conta disso e também porque ia faltar tempo para desenvolver as cenas que ele tá bêbado e que ele para de ficar bêbado e vai indo, então foi mais por falta do tempo também. E não há o relacionamento do Hammett com a F nos livros. Realmente, a F, assim, ela é a personagem mais desvalorizada que eu já vi na série de Jogos Vorazes dos livros, porque ela só some e volta no final. Então, os filmes fizeram um trabalho espetacular com a F, porque botaram ela em alguma coisa, deram algum lugar para essa mulher ficar, porque nos livros ela só desaparece e reaparece do nada no final. Então, ao menos fizeram alguma coisa com ela e criaram um relacionamento dela com o Hammett, que é incrível, os dois juntos, ele todo irônico, zoando com a cara dela, então é muito bom. E também o relacionamento com o Hammett e a Katniss é muito, muito esquisito nos livros, porque a gente no começo não consegue entender porque que, sabe, eles se odeiam tanto, porque claramente o Hammett tá tentando ajudar do jeito meio torto dele, mas tá tentando ajudar, e a Katniss e ele vivem se matando ali, se batendo, se brigando toda hora, e o Peter só tá no meio assim, parem, parem, tentando separar os dois sempre. Só que depois que a gente vai percebendo as atitudes dele, a gente vê que os dois, eles não se bicam porque eles são iguais. Eles são dois rebeldes, assim, de alma mesmo. Por isso que eles não se bicam nunca. Porque eles são exatamente iguais.
E o Hammett, inclusive, a gente percebe que, ao contrário do que a gente achava, ele gosta bem mais da Katniss do que do Peter. Tanto que ele deu uma favorecida nela em alguns momentos e ele chega até a mesmo admitir isso pra ela e admitir isso pro Peter, fala que favoreceu a Katniss mesmo porque ele se identifica com ela e não se identifica tanto assim com o Peter. A famosa cena da caverna, que, assim, é a cena que a gente, quando lê os livros de Jogos Vorazes, a gente ficou, os fãs ficaram surtados, porque a gente queria ver isso adaptado pro cinema, porque é uma cena incrível. Eles ficam, tipo assim, dias dentro da caverna, sabe? O Peter com a perna dele toda machucada, sem conseguir andar. A Katniss tendo que se virar sozinha e tendo que, sabe, ir criando esse relacionamento pelo Peter em troca de patrocínio, só que ao mesmo tempo ela tá confusa em relação aos sentimentos dela, porque ela gosta do Peter, só que ao mesmo tempo ela não sabe se ela gosta de verdade ou se ela tá só carente ali no momento de fraqueza. Ela também tá muito preocupada com o Gale. E assim, ó, tem cenas muito fofinhas deles, tipo assim, dividindo o negócio de dormir deles. Tem cenas muito fofinhas deles se abraçando, brincando, sabe? Tem a cena que eles recebem um ensopado depois deles terem se beijado e a capital gostou e mandou um baita de um jantar assim pra eles. E eles começam a brincar, tipo, F, você não disse que a gente não tinha a menor educação, então pega isso aqui. Eles começam a brincar. E é uma cena que é muito, sabe, dá assim uma paz ver eles juntinhos, assim, bonitinhos, mesmo que seja uma situação tão horrível quanto os jogos. E, ai, no filme é uma mísera cenazinha da caverna, sem graça, nada a ver. Coisa mais triste aquela cena da caverna dos filmes, ok? Porque nos livros é uma cena muito lindinha que representa, assim, o começo do relacionamento deles de verdade. E representa quando a Katniss realmente começou a sentir alguma coisa enquanto beijava o Peter, porque antes ela só fazia por pura diversão, e daí ali ela começou a sentir alguma coisa de verdade com ele, e eles se conversam e começam a contar um pouco mais um com o outro, então tinha que ter mais cena na porcaria da caverna, e nem teve. Nos livros há toda uma ênfase em cima do relacionamento da Katniss com o pai dela e no quanto que a morte dele influenciou para todo esse sentimento que ela tem, sabe, de não se sentir suficiente e também toda essa coisa que ela teve que começar a ser a chefe da família dela com apenas 11 anos de idade. Então, tem muita ênfase maior no pai da Katniss nos livros, em todos eles, ela só fica pensando nele o tempo inteiro, no quanto que ela queria poder ter conseguido salvar ele do acidente das minas, mesmo que ela saiba que não é culpa dela, ela tem esse sentimento dentro dela, sabe, de sentir a falta do pai dela cada vez mais ao longo que as situações vão acontecendo. E a cena dos pãozinhos, né, que o Peter tá lá jogando os pães que ele queimou pros porcos e a Katniss tá morrendo de fome na frente dela, nos filmes eles fizeram quando eles já eram crescidos ali, mais ou menos na idade no qual eles foram pros jogos, só que na real, nos livros, isso acontece quando eles ainda são crianças. Acontece quando a Katniss está lá para os seus 11 anos de idade e o Peter também está mais ou menos nessa idade. Eu imagino que eles não tenham feito isso no filme para não ter que arranjar mais dois atores para fazer a Katniss e o Peter crianças, porque ia dar a mesma coisa do que colocar os dois. Bom, todo mundo sabe que nos filmes antes da Katniss entrar na arena, ela tá muito nervosa e o Cena tá lá arrumando ela para entrar na arena. Eles comentam, né, sobre a roupa que ela tá indo, onde ele acha que pode ser. Ele acha que pode ser, sei lá, no deserto, alguma coisa assim por conta da roupa. E então ele mostra assim o brochezinho de tordo que tá escondido como um ato de rebelião, né? Escondido na roupa dela. Ele esconde assim e fala "Shh", como se fosse um segredinho dos dois. Essa cena eu acho muito legal nos filmes porque demonstra aí que o Cena já tinha seus traçozinhos de ser um rebelde antes mesmo de fazer o grande vestido de casamento da Katniss e toda aquela história que ele fez no segundo livro e no segundo filme. Já no livro não é assim. No livro, na real, o Cena realmente leva o broche para os organizadores dos jogos e falam: olha só, ela quer entrar com esse broche. Eles ficam pensando por um tempo, porque é muito complicado um tributo levar alguma coisa para dentro da arena, porque eles acharam que ela poderia usar como uma arma. O Cena explica, dá lá os pulos dele e ela consegue usar o broche. Só que eu acho essa cena muito mais legal no filme, porque já dá pra ver ali um pequeno traçozinho de rebelião nascendo na Katniss e no Cena, só pelo simples fato dele colocar um broche que não deveria estar ali. Como a gente sabe, o filme de Jogos Vorazes ele tem a classificação indicativa de 13 anos de idade, o que pra mim não faz o menor sentido, porque quando você lê os livros você vê que 13 anos de idade não é a idade pra você supostamente ler Jogos Vorazes, porque as cenas são incrivelmente fortes, os machucados são incrivelmente realistas, fortes, tu praticamente sente a dor do personagem. Assim, de longe, por telepatia, tu sente a dor do personagem. Só que
eles precisaram adaptar isso para os filmes para poder ganhar dinheiro, porque a gente sabe que é assim que a indústria funciona. Ela precisa ganhar dinheiro e atingir qual era o verdadeiramente público de Jogos Vorazes, que eram adolescentes e crianças entre a cidade. Então eles tiveram que mudar alguns dos ferimentos mais clássicos que a gente, fãs de Jogos Vorazes, conhece do livro. Por exemplo, isso é um choque para muitas pessoas que viram o filme e não leram o livro e não sabem disso, mas o Peter ele teve a perna dele amputada depois do primeiro Jogos Vorazes, porque ele foi machucado por um dos carreiristas, o Caro. Ele recebeu uma grande facada assim na perna, cortou um monte de nervo da perna dele e ele ficou 2 dias jogado assim, sangrando no rio lá, onde a Katniss encontrou ele no filme. Só que no filme parece um ferimento, gente, assim, sabe, brincadeira. Parece que ele ralou assim o joelho, não parece lá essas coisas. Só que no livro, a descrição do ferimento da perna dele é absurda. A perna dele tá, tipo, caindo fora. Dá pra ver o osso da perna dele. Então, eles obviamente que não mostraram isso no filme, porque classificação indicativa. Também tem, por exemplo, o fato de que no filme, o Trash, ele só morre, assim. Dá a entender que ele morreu pelos bestantes antes de conseguir lutar com o Queiro. Já no livro, é explicado que o Queiro teve uma baita de uma luta bem sangrenta com o Trash. Cortaram isso provavelmente porque não queriam ter que mostrar a luta do Queiro e do Trash. A Katniss, ela perde a audição dela em uma parte dos livros, na parte que ela vai explodir os suprimentos lá dos carreiristas. Ela ficou muito perto das bombas ali e ela acabou perdendo a audição de um dos ouvidos e ela teve que fazer uma cirurgia assim que saiu das arenas para recuperar. E ela nunca recuperou bem assim de verdade, porque ela todos os outros livros ela vive reclamando que o ouvido dela nunca vai ser igual a ele era antes, porque ela ainda assim se sente agoniada usando fone de ouvido e esse tipo de coisa. Por exemplo, voltando para a parte dos ferimentos, o Pita, ele inclusive, eu imagino porque que eles também tiraram essa parte da perna dele ter sido amputada, porque nos livros é citado que a perna dele foi amputada nesse primeiro livro e no comecinho do segundo, só que depois não se cita mais porque ele coloca uma prótese e ele acaba se acostumando a usar prótese, então é como se ele tivesse uma perna normal. Então eu imagino que eles não quiseram colocar porque foi tipo, se depois ele começa a andar normal, não precisa colocar que ele perdeu a perna dele fora. E também a gente tem a cena da morte do Cado. Do Cato, na real, Keiro, Cato. Eu não sei pronunciar o nome dele. Eu sempre pronuncio como Keiro, mas me dizem que o nome dele é Cato. Só que eu acho Cato muito feio, então eu vou continuar chamando ele de Keiro. E que ele morre nas mãos dos bestantes, né? E no livro ele fica 12 horas pra morrer. Ele fica literalmente sofrendo 12 horas, porque os patrocinadores dele tinham mandado tipo uma armadura pra ele proteger os órgãos vitais dele. E ele acaba sendo atacado pelos bestantes usando essa armadura, então eles continuam, tipo, mordendo os órgãos não vitais, tipo, as partes não vitais do corpo dele, e ele nunca morre. Ele fica por essas 12 horas só sofrendo e chorando na frente da Katniss e do Peeta, e eles não sabem o que fazer, porque a Katniss tem só mais uma flecha, ela não sabe se ela usa nele para acabar com esse sofrimento dele, os dois também estão muito abalados, não sabem o que vai acontecer, não sabem se caso eles atirarem neles, os bestantes vão vir para cima deles, mas no fim, a Katniss, em um ato de heroísmo, realmente, de empatia, ela atira no Queiro para acabar com esse sofrimento dele de uma vez por todas. Já no filme demonstra assim que na mesma hora ela já atirou, só que ele ficou sofrendo muito tempo nos livros mesmo, muito tempo mesmo. E falando inclusive sobre os bestantes nos livros, eles são muito piores, porque nos livros é demonstrado que o que fez a Katniss e o Peeta mais terem medo dos bestantes foi o fato de que quando a Katniss olhou para eles, ela percebeu que tinha alguma coisa muito esquisita no rosto daqueles cachorros ali, só que ela não sabia identificar o que era. Aí depois ela percebeu que o rosto desses cachorros eram os rostos dos antigos tributos mortos. Então eles pegaram, tipo assim, os olhos dos tributos mortos e colocaram no rosto desses cachorros. Eles não pegaram literalmente. O Pita dá a entender que foi tipo uma tecnologia da capital. Eles não pegaram realmente os tributos mortos e colocaram ali. Só que pros dois foi tão realista que eles ficaram realmente abalados por causa disso. Só que eu entendo porque que eles não colocaram isso no filme, porque a tecnologia em 2012, o CGI, não era bom o suficiente para fazer um negócio que ficasse bonito. Então eu aposto que se eles fizessem naquela época, a gente teria, assim, um Cats versão Jogos Vorazes. Ficaria um negócio bizarro, muito feio, então eu fico feliz que eles não tenham colocado. Só que ao mesmo tempo eu fico triste porque eu queria ter visto, mas naquela época talvez não ia ficar legal. Então, não sei. Acho que eu vou ficar com a minha... Acho que também ia traumatizar muita gente se tivesse. Então vou imaginar como ficaria, mas não quero que bote no filme, não.
E a amizade da Rue e da Katniss nos livros é muito mais desenvolvida. E a gente sofre muito mais com a morte dela. Não que o filme não seja sofrido, eu choro toda vez que eu vejo, eu sei que é sofrido, só que no livro tu chora 20 vezes mais, porque é muito forte, tem toda uma... Porque nos livros, né, porque nos filmes, a Rue salva a Katniss quando ela tá machucada por conta das teleguiadas. No livro, não. No livro, a Katniss só encontra a Rue realmente quando ela já tá melhor do ataque das teleguiadas e oferece comida pra ela. Elas vão conversando, a Rue comenta, tipo assim, sabe, de namoradinhos, de meninos que ela conhece, e sabe, a gente vê que ela realmente é só uma criança que não teve tempo de crescer, porque ela vai ser morta cruelmente. E daí, logo depois, a gente já perde ela e a gente fica sofrendo muito, a gente sofre quase igual a Katniss sofreu. E então, logo depois, a Katniss recebe alguns pãezinhos que não vêm com nenhuma identificação. Só que por conta de uma cena lá muito tempo atrás no livro, qual a gente achou que não ia ter importância, mas teve sim, que foi uma cena no qual a Katniss estava conversando com o Peter no, tipo, na cantina lá onde eles estavam para comer, e o Peter explica para ela sobre os tipos de pães de cada distrito, e ele fala especificamente do 11, e daí a Katniss acaba percebendo que esses pãezinhos que ela recebeu logo após a morte da Rue e a homenagem que ela fez para ela foram do distrito 11. Então a gente começa a ligar esses pequenos pontinhos e a gente percebe que o distrito 11 ele percebeu que a Katniss cuidou muito da Rue de acordo com o que ela pôde na arena, e eles estavam recompensando ela com isso. Inclusive, é uma cena muito triste, porque a Katniss diz que o Distrito 11 é tão pobre que provavelmente a população inteira deve ter tido que se unir para poder comprar aqueles pãezinhos, sabe? Para poder alimentar ela. Então, ela, mesmo sem identificação nenhuma, reconhece os pãezinhos e fala: um agradecimento aos pãezinhos do Distrito 11, obrigado ao Distrito 11. É muito uma cena, assim, muito bonita. Essa cena, no caso, nos filmes, foi substituída pela cena lá da revolta no Distrito 11. Provavelmente porque o filme já queria adiantar esse sentimento de rebelião que ia nascer para os próximos filmes. Obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. Eu fico muito feliz que você tenha assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber notificação de qualquer vídeo que eu postar daqui pra frente. E me diz aí embaixo, você acha realmente que Jogos Vorazes fez um bom trabalho em adaptar essa trilogia incrível dos Jogos Vorazes, que recebeu, no caso, não é mais uma trilogia, porque recebeu a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes agora, então é uma saga oficialmente. E você acha que fez uma boa adaptação? Você tá ansiosa para essa nova adaptação que vai ter da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Porque eu amo Jogos Vorazes e eu não vejo a hora de ver essa nova adaptação. E eu vou vir aqui para falar de todos os outros também. Vou contar da história dos personagens, vou contar de tudo, porque realmente Jogos Vorazes merece ser espalhado pelo mundo. Tchau!